chamados a viver o tempo oportuno de Deus na nossa comunidade. E hoje, em todo o mundo, celebramos o 47º aniversário de fundação da nossa comunidade. E como uma igreja que faz parte da região Ibero-América, não poderíamos fazer diferente do que celebrar a vida de nossa comunidade. E hoje fazemos com grande alegria porque lembramos a pessoa do reverendo Troy Perry e agradecemos muitíssimamente a Deus por ele ser esse sinal profético de amor e de radical inclusão. Porque foi ele quem, há 47 anos, juntou um grupo em sua casa, ao redor da mesa, e meditavam a palavra. E esse grupo, domingo a domingo, ele ia crescendo, ia tendo novos adeptos, até chegarmos à expansão de hoje estarmos em vários países de todo o mundo, estarmos no Brasil em mais de 11 estados, e aqui na Paraíba de forma muito especial, em Cabedelo, há quase 2 anos, e em João Pessoa, com 1 ano e alguns meses, né? Ao todo, realmente, estamos muito felizes por sermos essa comunidade inclusiva dos direitos humanos e que pregamos tão somente o amor do Pai. Esse amor que, como disse a segunda leitura de hoje, de Atos dos Apóstolos 10, 34 a 36, que é um Deus que não faz acepção de pessoas, que é um Deus que não faz distinção e que diz que todo aquele que busca o Senhor em verdade, ele será ouvido. E como disse a primeira leitura do profeta Isaías, ele nos faz lembrar que o nosso Javé, o eterno Pai, ele não faz essa exclusão. E ele nos pede que acolhamos o estrangeiro, que nós prestemos atenção na justiça do Pai. E podemos saltear a palavra, ou ir e vir às Sagradas Escrituras. A palavra, ela sempre vai se resumir em uma só: o amor. Como diz os mandamentos do Senhor Deus para cada um de nós: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como si mesmo. E se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou profanar o sábado, como disse a leitura. Eu não vou profanar os dias santos, que eu consagro para adorar, para glorificar a Deus. A gente tem dia para tudo. Tem dia para celebrar a nossa natividade, tem dia do homem, dia da mulher, não é isso? Tem dia para tantas coisas no mundo. Nós necessitamos ter um dia específico para o Senhor. Mas que isso seja semanalmente, lógico, fora o nosso encontro diário na oração. Porque a oração é a conversa com Deus, é a intimidade com Deus. E a primeira leitura nos vem lembrar justamente que Javé, ele não faz essa separação de pessoas. Ele nos pede que abracemos o estrangeiro, que acolhamos a todos e a todas, porque esse Deus é amor. Ele nos pede que sejamos seus servos. E olha que lindo. Às vezes imaginamos que só somos servos e servas do Senhor quando estamos num púlpito, num altar, quando estamos dentro de um ministério, seja ele de intercessão, de oração, de louvor, de teatro. Mas o serviço, ele se inicia até no limpar da igreja. O serviço, ele se inicia no convite que eu faço ao irmão que já está desacreditado de Deus. E quantos 1000 anos pessoas LGBTs são excluídas pela sociedade, são marginalizadas pela má interpretação da palavra.
Devemos hoje tomar a consciência e a posse que amor é diferente do sexo. Lógico, faz parte de um casal que se ama o entrelaçar de corpos, o encaixe. E esse encaixe, não venha me dizer que esse encaixe só é perfeito quando é de um homem e uma mulher, ou quando ele procria. Que a criação de Deus, ela não foi feita unicamente para procriar. E eu também procrio quando eu passo amor, quando eu passo esperança, quando eu abraço, quando eu acolho uma pessoa marginalizada. Lembro-me muito da passagem do Evangelho de Mateus, em que diz assim: Jesus dialoga com os discípulos e diz que ele teve fome e foram dar de comer, teve sede e foram dar de beber, tive frio e me cobristes, eu estava enfermo e foste me visitar. E os apóstolos: mas mestre, quando foi isso? Ele diz: quando fizerdes por qualquer uma dessas criaturas pequeninas, estás fazendo por mim. E ele nos convida hoje a acolhermos, abraçarmos, curarmos, saciar a fome e a sede de quem necessita de Deus. E não é condenando que vamos trazer pessoas para Deus. Não é sendo juízes que colocaremos pessoas diante do altar do Senhor. Porque o nosso juízo, ele será feito unicamente por Deus. E a palavra que veio pelos salmos de hoje: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de sua mão. Ele diz que a lei do Senhor é perfeita, que refrigera a nossa alma, que nos dá sabedoria e que é simples. Os preceitos do Senhor, eles são retos e agradam o coração. Ele é puro e ele permanece eternamente. E ele é como um ouro. É como um ouro que possamos ajuntar qualquer tipo de outro ouro. E mesmo juntando, jamais chegaremos ao excelso desse brilho e dessa força. O Senhor nos pede no final que sejamos agradáveis em nossas palavras. Isso que diz o Salmo 19. Que deixemos o nosso coração em meditação. Porque quando estamos em meditação, é a oração profunda, é a intimidade profunda. E quando não estamos em intimidade com Deus, nos distanciamos de Deus e, consequentemente, não fazemos a obra que o Senhor nos pede que façamos. Quantos irmãos e irmãs estão lá fora, necessitados de um pouco de Deus? Quantos irmãos e irmãs ainda não reconhecem em verdade e em espírito o poder e o amor do Senhor Deus em nossas vidas? São muitos. Mas por fim eu tenho a certeza, como diz a palavra, que todos seremos um único povo, e uma única só nação, e que renderemos graças e louvores ao Senhor. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Sim, é a verdade. E eu não espero que todo mundo
esteja dentro da minha congregação como me serve, não. Porque o letreiro da igreja não nos levará aos céus. Porque a palavra diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque existe a hipocrisia. Sepulcros caiados, disse o próprio Cristo. Somos como sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. De que adianta olharmos o irmão, confessar-lhe amor e pelas costas fazermos igual ou tão pior que Satanás faz? Espreita o mínimo erro, a mínima falha, para podermos sangrá-lo. E a palavra diz: se tendes uma contenda com teu irmão, chama-o na intimidade e conversa. Chama novamente e conversa. Se não foi suficiente, chama uma liderança. E tem com ele. A palavra ainda vai além, perdoa 77 vezes 7. A palavra ainda vai mais além. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo, eu sei abraçá-lo, respeitá-lo, amá-lo, não julgá-lo. Até porque, irmãos e irmãs, a salvação é individual. Não precisaremos de nenhum outro. E glória a Deus, não precisaremos de nenhum outro para salvar. A não ser do único e digno de louvor. Porque a carne é fraca. Falhamos. Pecamos. Assim como fizeram tantos outros antes de nós. E tantos outros vão fazer que virão depois de nós. E eu lembro os profetas, eu lembro os santos e santas. Todos eles foram bons, mas também foram ruins. Todos eles tiveram acertos, mas também tiveram falhas. Hoje, de forma muito especial, a cristandade celebra a pessoa de São Francisco de Assis. Um homem que a gente diz que se assemelha muito ao encanto de Jesus, a humildade de Jesus, que amava os animais. Tanto que ele é considerado o patrono, o padrinho dos animais. Mas o que fixa a São Francisco não é a adoração à pessoa a ele. E a ICM, você igreja, comunidade inclusiva, ela revela a pessoa de Francisco como um homem humano, mas que buscava no dia a dia viver a palavra do Senhor. Despojava-se de si mesmo, tornava-se miséria, nada, para anunciar corajosamente o evangelho de amor. E veja que a vida de Francisco, para quem não sabe da história, Francisco era príncipe. Ele era da realeza. Mas ele não se sentia bem aonde ele estava, porque ele via que ele comia tudo do bom e do melhor. Francisco tinha roupas, adereços, mas ele olhava por sua janela e dizia: Senhor, quanta fome no meu povo, quanta roupa bonita eu tenho, mas o teu povo anda praticamente nu, com sacos de estopa. E o que foi que Francisco fez? Começa a tirar as coisas de dentro de casa para dar de comer a quem tem fome. Francisco vai dar de vestir. Quando seu pai disse aquilo, para viver em humildade. E quem cobriu o corpo de Francisco? Os pássaros, os animais. Eles se achegaram e começaram a cobrir o corpo de Francisco.
para que ele não ficasse exposto. E assim é aquele que confia no Senhor. Nunca vamos estar desprovidos da graça do Senhor. E o Evangelho de João hoje, como bom pastor, vem nos transmitir essa graça de Deus. Que Ele conhece as suas ovelhas e suas ovelhas conhecem a Ele. E quem conhece a Ele conhece ao Pai e o Pai se deixa conhecer. E é Ele quem deixa as ovelhas no aprisco, seguras, e vai em busca daquelas ovelhas que ainda não encontrou. É assim que hoje, no 47º aniversário da ICM, somos chamados a colorirmos o mundo com nossas cores individuais, a perfumarmos o mundo com os nossos aromas suaves, mas tudo isso nos colocarmos à disposição do próprio Deus, para em nossas cores e em nossos aromas fazermos cada vez mais conhecer o bom pastor, fazer conhecer o Senhor que não é separatista, que agrega. Um Deus que diz que nós somos ramos de sua árvore. Um Deus que a todo momento diz que nos ama e que nos quer juntos como ovelhas queridas, amadas. E lembro o Evangelho de João 3, que diz que o sangue da cruz, Filho do Homem, ele foi enviado para salvar e não para condenar. Que ele veio para todo. E esse todo eu gosto de colocar em caixa alta, porque esse todo é a expressão maior de Deus. Para todo aquele que nele crê. E quem crê será salvo. Porque quem crê busca em espírito e verdade. E é isso que fazemos como comunidade. Nós esquecemos o mundo que nos aponta. E aí eu me acabo em risos quando alguém me diz: William, tu era católico e hoje tu é cristão. E tu dizia que o dia que tu fosse da igreja cristã, tu podia ser considerado louco. Não importa, eu sou louco. Mas eu sou loucamente apaixonado por esse Deus que é tremendo em minha vida e na sua vida a partir do momento que você o aceita como seu Senhor e Salvador.